Goiás fecha a contratação de jogador revelado nas categorias de base do Flamengo, indicação do técnico Zé Ricardo. Para esse começo de ano de 2024, quero trazer os detalhes a respeito também do Luiz Henrique, quais são as suas principais características de jogo, mapa de movimentação, o estilo, por exemplo, das suas jogadas tanto pelo meio de campo quanto também pelo lado esquerdo, a situação contratual dele, por exemplo, na última temporada, enfim, esse novo contratado pelo maior do Centro-Oeste, a minha opinião também a respeito desse assunto. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e outros vídeos que já gravamos no decorrer dessa semana, como por exemplo do paraguaio Ivan Torres, vou deixar pra gente na tela final, combinado? Para você começar a apostar com R$20 de graça é na Pix Brasil. Vai lá, faça o seu cadastro pelo link no primeiro comentário fixado e resgate este mega bônus. Para você palpitar, por exemplo, nos jogos desta quarta-feira, na Supercopa da Espanha, teremos Real Madrid e Atlético de Madrid, com a vitória do Real pagando 2,02 a cada real apostado, um empate 3,48 e uma vitória do Atlético fora 3,71. Na Copa da Itália, melhor dizendo, Lazio e Roma com empate a 3, vitória da Lazio em casa a 2,8, além de uma vitória do Milan contra a Atalanta 2,07. Essas e todas as outras cotações também nos jogos do futebol mundial, na Copinha com o jogo do Goiás nesta próxima quarta-feira também você encontra na Pix Brasil. Todos os detalhes na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o mais novo contratado pelo Goiás para essa temporada de 2024, inicialmente visando o Campeonato Goiano, que é o meia esquerda, também meia central, Luiz Henrique. Ele que é revelado nas categorias de base do Flamengo, ficou por lá até o começo da temporada de 2021, quando acabou sendo repassado ao Fortaleza. Estava emprestado pelo Fortaleza até o final do ano passado ao Botafogo de Ribeirão Preto, onde fez a Série B do Campeonato Brasileiro, 36 aparições com 2 assistências. Ficou livre no mercado os seus 2 contratos. Acabou o vínculo dele no Fortaleza, em definitivo acabou também o contrato no Botafogo de Ribeirão Preto. Desta forma, 100% livre, acabou fechando o contrato com Goiás. A tendência é que seja esse vínculo até o final desse ano também. Essa informação que foi confirmada em primeira mão pelo Márcio Hauck lá no Twitter. Um abraço para ele que tira várias fotos legais do Goiás, direto eu coloco aqui nos vídeos também. Um abraço e a confirmação da mesma forma na noite desta segunda-feira pelo André Rodrigues também da Rádio Band News. Um abraço para o André. Então essas duas confirmações, de fato é um jogador que interessa, está em negociações basicamente seladas com o clube. Na disputa da segunda divisão, 27 partidas, sendo 20 delas como titular, apenas uma assistência e 6 cartões amarelos, não marcou gols. Eu acho uma contratação assim, digamos, decepcionante, porque até aqui o Goiás ele ainda não acertou, por exemplo, a manutenção de um camisa 10, porque o Luiz Henrique ele pode fazer essas duas funções, tanto de um meia central, quanto também como um meia esquerda. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Luiz Henrique nesta última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Vocês podem observar que está bem mais preenchido pelo lado canhoto do campo, até mesmo um pouquinho mais recuado na meia esquerda, na ponta esquerda, cobranças de escanteio, preenchido também um pouco no meio de campo e pelo lado direito. Então, um jogador que faz todas essas funções, mas não é, por exemplo, nenhum grande armador, por exemplo, de jogadas pelo meio de campo, não é um ponta velocista ou habilidoso. Então, eu preocupo com essas chegadas até aqui no Goiás pela falta dessas posições. Na minha avaliação ainda falta um ponta esquerdo, um ponta direita de qualidade dentro do Goiás. Falta ainda um camisa 10, o Ivan Torres pode fazer essa função, sim, mas não é, por exemplo, a sua principal característica. E ainda falta um centroavante para a gente começar o ano, digamos assim, um pouquinho mais otimista, tá? Então, na minha avaliação, o Luiz Henrique ele não supre nenhuma destas funções, mas pode ser uma aposta válida para o começo do ano. Eu não descarto as apostas, acho que isso faz parte do futebol, e principalmente para clubes como o Goiás, que tem o seu orçamento muito inferior, enfim, não tem como você trazer todos os destaques possíveis, é necessário a chegada de jogadores baratos. Você só não pode fazer como a diretoria fez demais nos últimos anos, sempre com a chegada de jogadores
apostas para serem soluções, aí você acaba caindo do cavalo. Se o Luiz Henrique chegar junto com outro camisa 10, um ponto esquerdo, enfim, tudo bem, para a composição do elenco, acho um nome válido, apesar da Série B bem mais ou menos que ele fez, né, lá no Botafogo de Ribeirão Preto. Sobre as principais características de jogo, o que eu posso passar aqui para vocês? Luiz Henrique, que tem 1,74 m de altura, é canhoto, essas funções diversas no campo, né? No Botafogo ele jogou mais como um meia central, caindo pelo lado esquerdo, sempre tende a cair por ali, como ele é canhoto, enfim, desce muito bem na lateral para a saída de jogo. Isso é uma coisa que me chamou a atenção do Luiz Henrique, que ele aparece muito, tanto quase como lateral esquerdo, no mapa que eu deixei para vocês podem observar que está muito bem preenchido, tanto no campo defensivo, quanto também no lado ofensivo, sempre pelo canto esquerdo. Isso porque Luiz Henrique participa bastante dessa saída de jogo. E pode ficar interessante, por exemplo, no Goiás aí com o Zé Ricardo, já que é uma indicação do treinador, com o lado esquerdo do Goiás, formado, por exemplo, com o Sander, com o Bruno Melo também na zaga, com o Ivan Torres paraguaio no meio de campo, e o Luiz Henrique, por exemplo, ali na meia esquerda, sabe? Eu acho que é um lado esquerdo com bastante técnica, visando, por exemplo, o Campeonato Goiano. Para a Série A, perdão, para a Série B, eu acho que ainda falta um ponto melhor. Então ele consegue participar bem dessa construção de jogadas, também aparece à frente dos dois zagueiros para distribuição por ali, bate bem na bola, em cobranças de escanteios, boas inversões de jogada. É um jogador que tem sim, consegue colocar uma potência na bola interessante, nessas alçadas para a grande área e também para inversão de jogadas. Além de pressionar bem a defesa adversária, por exemplo, fazendo uma função talvez de um segundo atacante, um cara que em determinado momento do jogo possa subir mais para pressionar a saída de bola do adversário. Mas não é, por exemplo, um grande camisa 10, não é o Guilherme Marques, não é, por exemplo, um Léo Lima, um jogador com essa característica, essa responsabilidade de pegar, por exemplo, a bola e fazer jogadas diferentes. Não é. Eu diria que ele se assemelha, por exemplo, ao Palácio, tá? Não é nenhum craque para camisa 10, também não é nenhum velocista, por exemplo, para pegar uma bola, fazer um drible e sair em velocidade disparando na linha de fundo. Não é. É um estilo de jogo um pouco mais cadenciado, mas na minha avaliação participa mais dessa construção de jogada pelo lado esquerdo. Enfim, vamos ver o que o Zé Ricardo tem em mente, se for bem aplicado, enfim, com um time um pouco melhor, né? Acho que o Goiás já está começando a apostar demais aí, tanto no Luiz Henrique quanto também no Juninho. Enfim, vamos ficar atento, se chegarão jogadores melhores, aí tudo bem, acho que para a composição do elenco é válido. Se chegar para ser a única alternativa, acho que erra muito para esse começo de ano. Para falar um pouco mais sobre a carreira do Luiz Henrique, ele que é natural do Rio de Janeiro, da capital, revelado nas categorias de base do Flamengo, onde faz muito bem, né, no Sub-17, no Sub-20 e estreia no profissional ainda na temporada de 2020. Naquela ocasião foram 2 partidas no total pelo time profissional. Em 2019 também ele até chegou a aparecer, por exemplo, no banco de reservas. Em 2020, ele participou de 2 partidas no Campeonato Carioca, foi titular nas 2 e acabou sendo emprestado ao Fortaleza. Naquele mesmo ano, para ganhar um pouco mais de rodagem, 9 partidas, sendo 7 delas no Brasileirão, 2 no Campeonato Cearense, e foi até que relativamente bem. Deu 2 assistências pelo Leão. Em 2021, eu diria que foi a melhor temporada, ou pelo menos um começo de temporada do Luiz Henrique, ainda no Fortaleza, já em um contrato em definitivo naquele ano. 21 jogos pelo Leão, 3 gols marcados e 4 passes para os seus companheiros. Ele que fez ali a disputa da Copa do Nordeste, também o Campeonato Cearense, o comecinho também do Campeonato Brasileiro, até com bom destaque, mas acabou depois fechando com o Botafogo do Rio de Janeiro, enfim, naquela ocasião também para a Série B, onde disputou 11 jogos na competição, sendo apenas um deles como titular. Então saiu do Fortaleza, que estava na Série A, enfim, acho que até poderia ganhar chances, talvez não um titular absoluto, mas foi para o Botafogo e não conseguiu ir bem. Por exemplo, na mesma realidade do Goiás, né, a Série B do Brasileirão. 2022 novamente joga a Série B e não consegue tanto destaque. Eu não consegui ver se ele teve alguma lesão ou algo nesse sentido, mas no Vasco da Gama só realizou 6 jogos na segundona de 2022, um deles como titular e apenas uma assistência. Naquela temporada completa ele entrou em campo somente 13 vezes pelo Vasco. Se serve pelo menos de justificativa, enfim, de uma melhora em termos de números, de atuações do Luiz Henrique na sua trajetória. No Botafogo de Ribeirão Preto, agora sim em 2023, mais jogos, né? 36, 26 deles como titular, sendo 27 na Série B,
3 na Copa do Brasil e mais 6 no Campeonato Paulista, onde começa bem, inclusive, sendo titular. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa contratação, mais visando a composição do elenco. Esse jogador bastante versátil também. No Fortaleza, quando ele teve esse maior destaque, ele atuava basicamente como meia central, mas sempre com essa característica de chegar pelo lado esquerdo do campo. Pode palpitar aqui embaixo também o que você pensa a respeito dessa indicação do Zé Ricardo e esta contratação também para o elenco alviverde. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil para você ganhar R$20 de graça e começar a apostar na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!